Deus é bom. Pela manhã eu ministrei uma palavra e foi uma bênção, irmãos. Eu quero ministrar essa palavra hoje também. Como eu disse para vocês, nós estamos no ano da restituição. Nós temos uma palavra que nós como igreja caminhamos todos os anos. Se movemos o ano todo debaixo de uma palavra. Antes de finalizar o ano, oramos, jejuamos e recebemos, junto com os pastores, uma palavra. E nós cremos, irmãos, na palavra que nós caminhamos. E estamos nesses 21 dias de jejum, ministrando também causas impossíveis, que tem a ver com a nossa palavra que caminhamos no ano da restituição. Mas hoje eu quero falar sobre uma restituição que ela acontece, e essa é a restituição que ela acontece pelo fluir do Espírito Santo. Existe uma restituição que ela acontece na nossa vida pelo fluir do Espírito Santo. E restituição, irmãos, não é só Deus devolver aquilo que você perdeu. Porque a restituição de um homem natural é apenas devolver de volta aquilo que foi roubado. Mas a restituição de Deus é muito maior do que a restituição do homem. Para isso você precisa ter fé. Se nós vivemos numa ótica natural, ok. Se naquela época, se você roubava uma vaca, só para você ter noção, um animal, você tinha que devolver 5 vezes mais. Eu acho que a restituição de Deus é maior. Isso tem a ver com o Senhor, com o caráter de Deus. Deus sempre faz as coisas abundantemente mais. Então eu quero dizer uma coisa: se algo na tua vida, do decorrer de anos que passou da sua vida, você pensa, o inimigo me roubou, aquela pessoa me roubou, não se preocupa, aquela pessoa não vai te restituir. Que isso, pastor? Não, quem vai restituir vai ser o Senhor, porque Ele é o nosso restituidor. Ele que vai restituir tudo na cruz do Calvário foi restituído para nós. Então nós temos que entender que a restituição, ela vem do Senhor. Então não espere nada vir do homem. Tudo que é bom vem do alto. Tudo que é bom vem de Deus, do Pai das luzes. Nele não há sombra de variação e nem dúvida. Então, coloque os seus olhos para o alto. Diga para o irmão do lado: olhos para o alto. Amém. Não espere nada das pessoas. Ame as pessoas, sirva as pessoas, dê às pessoas. Mas aquilo que é bom vem de Deus. Crie expectativa em Deus, que Ele vai fazer tudo. E a Bíblia diz que infinitamente mais. Aleluia. Do que pedimos e pensamos. Glória a Deus. Eu quero que coloque aqui o Salmo 126. 4, eu disse para vocês que eu estou muito feliz, é o segundo culto, irmãos, nós estamos avançando, muito feliz, muita alegria, que nós estamos aqui, nesse segundo culto aqui. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã, esse povo que se reúne aqui, é o povo escolhido do Senhor. O Senhor desejou a cada um, o Senhor formou a cada um. O Senhor, Pai querido, colocou, Senhor, cada um, Senhor, em um lugar determinado, para crescer, para frutificar, para dar fruto. E aqui está uma igreja, aqui está um povo, aqui está uma família, aqui estão os filhos, que estão aqui para ouvir a sua voz. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para liberar nessa manhã, para cada um dos teus filhos. A tua palavra é poderosa. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E eu creio que a tua palavra é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Pai querido, eu declaro um ambiente de fé sendo gerado aqui. Naquele mesmo ambiente que nós estávamos aqui ontem à noite, no ambiente que estávamos de manhã, um ambiente de tanta vida. Eu declaro esse mesmo ambiente sendo liberado agora como correntes, Pai querido, no Neguebes, como o fluir do Espírito Santo de Deus venha ser liberado aqui agora. Que nessa manhã, Pai, vidas venham ser impactadas, vidas venham ter um encontro real, verdadeiro com a verdade que é Cristo, com o Senhor. Pai, eu declaro nessa manhã, Pai querido, nós não só declaramos palavra, nós cremos nas palavras que nós declaramos, porque nós sabemos que toda palavra é uma semente, e toda palavra que vai ser liberada aqui, ela vai cumprir aquilo que ela foi designada. Por isso eu declaro: Espírito Santo, eis-me aqui, Pai, me envolve na tua graça, me envolve no teu amor, e que a minha vida venha ser um instrumento para a edificação dessa igreja, dessa casa linda, desses filhos amados, a qual o Senhor ama, Pai querido. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, pelo segundo culto, pelo privilégio de estar aqui, Pai querido, edificando a tua casa. Te dou honra, te dou glória, te amo. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem um carro, placa GHR
02. É um Rava Toyota que ficou com o vidro aberto. Se tiver ok, mas não está chovendo, mas ficou com o vidro aberto. Se você tem um Rava com essa placa, se você quiser ali, teu vidro está aberto. Amém? Mas ali tem os irmãos que cuidam também ali, fica tranquilo. Mas se quiser, amém? Esses Salmos 126, capítulo, não tem capítulo, né? O número 4, ele fala de um povo, e é um salmo de Davi, de um povo que voltou do cativeiro babilônico, que ficou 70 anos cativado. Tudo na vida deles, de um dia para a noite, é como o teto caiu sobre a nossa cabeça. Tudo que eles tinham foi roubado, tudo que eles tinham foi levado, e eles foram levados cativos também à Babilônia. A cidade foi destruída, os muros foram destruídos, você sabe a história, depois vem Neemias para reedificar os muros, para erguer os muros, mas nesse momento eles estão exilados, e esse salmo que Davi está falando, ele está pedindo sobre uma restituição, ele está falando, restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Interessante que esses salmos falam sobre restaurar, porque essa palavra restaura, também nós pregamos ela, eu preguei, eu não lembro qual domingo que foi, mas um tempo atrás, que eu falei como uma restituição também que Deus faria, e essa restituição está no Salmo 69:4, que o Senhor Jesus restauraria 120% a mais do que foi roubado. Como eu falei aqui, a restituição do Senhor é muito mais. E o salmista, quando vai declarar esse Salmo 69:4, o salmista vai dizer, por que eu devo devolver aquilo que eu não furtei? Por que eu devo dar de volta aquilo que eu não fiz de errado? Mas aqui o salmista estava apenas liberando uma palavra, aquilo que o Senhor Jesus iria fazer. Quem não devia nada era o Senhor Jesus. Quem assumiu a nossa cruz, a nossa condenação, a nossa culpa, a nossa vergonha foi o Senhor. O Senhor Jesus nunca deveu nada para ninguém, Ele foi o Filho perfeito. Mas Ele, sendo o Filho perfeito, nos amou também, porque Ele amou o Pai, e o Pai nos amou, então o Pai enviou o Filho. Então Jesus veio para pagar o preço da nossa redenção e devolveu tudo para nós de volta. Tudo que Jesus devolveu para nós é uma verdade, irmãos. Não é uma coisa, sim, não, mas eu não vejo, não. Porque nós temos que viver pela fé. A fé traz à existência as coisas que você não vê com os olhos naturais. A fé move o reino do Espírito. Sem fé, nós não conseguimos nada nessa vida. Você precisa todos os dias ouvir da palavra, porque a palavra gera fé. Estar aqui o domingo é maravilhoso, porque está gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra. E quando o salmista está escrevendo esses salmos, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. A palavra restaura no original é chuva. Esse shuá, essa palavra é restituir, como eu falei, que é a restituição do Salmo 69, de 120% a mais. Eu não sei se você sabe, mas a palavra diz também, conforme as torrentes do Negueb. Você sabe que em Israel, 60% do território de Israel é um lugar deserto, é um lugar seco, é um lugar que não chove muito. E o Negueb é a parte sul de Israel. E essa parte sul de Israel, você pode, por curiosidade, depois dessa pregação, colocar e escrever Negueb, e você vai ver que é a parte sul, e é uma parte onde é seca, mano, é muito seco. Então, onde não há água quase, onde não há chuva, não há como plantar, não há vegetação. Vamos falar assim, não é verdinho igual a Flórida, que você olha, que é muito bonita, as árvores, tudo muito verdinho. Não, se você for no Negueb, você vai ver uma paisagem que não chama muito a tua atenção, porque não tem muita vida, não tem muito que se vê. Mas é interessante que acontece um fenômeno de vez em quando, que próximo do Negueb, depois você pode ver, existem montanhas, e essas montanhas recebem chuvas, e essas chuvas são armazenadas nessas montanhas, e de repente há um fenômeno que acontece. Essas águas que vêm, dessas montanhas, elas começam a descer, e elas começam a descer, e de repente elas começam a entrar nesse lugar onde a terra é seca, e vem uma enxurrada de água varrendo
varrendo tudo aquele lugar seco, aonde não tinha vegetação, aonde não tinha vida, e de repente em pouco tempo começa a nascer flor, começa a nascer árvores, a vegetação muda, as coisas mudam, tudo aonde não tinha vida começa a ter vida, aonde não tinha esperança começa a ter esperança de repente. E o salmista está dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte, como acontece de uma forma sobrenatural do Negueb, que um dia não tem nada, mas de repente começa a florescer, a dar frutos, a dar vida. Oh, Espírito Santo, essa é a restituição que Deus tem para nós. Porque hoje eu quero dizer para você, a palavra de Deus e esse fluir de águas do Negueb, eu posso apontar hoje para o fluir de vida que existe dentro de você, porque a palavra de Deus diz: se você crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão dentro do teu interior. Esse Negueb, esse fluir de água, hoje representa a vida que nós temos quando nós aceitamos Jesus. Quando eu e você aceitamos Jesus, a Bíblia diz que hoje existe um rio dentro de nós. E esse rio, quando ele flui, também ele toca as pessoas que estão do lado. Ele transforma um ambiente caótico, escassez, em um ambiente de provisão sobrenatural. E essa é a provisão que Deus tem para esse ano de 2025. Vai ser através desse rio do Espírito Santo, através do fluir de Deus que vai jorrar de dentro de você. Áreas da sua vida que não floresciam vai acontecer. Por quê? Porque esse é o fluir do Espírito, de rio de vida. Aleluia. Aleluia. É interessante que o salmista no Salmo 126, 1 e 6, ele diz: quanto, ó Senhor, restaura a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu. Olha para o irmão, fala assim: irmão, você vai ver eu rir muito. Olha para o irmão, fala assim: você vai rir. Olha para esse irmão, você vai... Irmão, diga assim: à noite, às vezes o choro dura uma noite, mas... o sorriso, a alegria vem no sol da justiça da manhã. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ri na cara dos nossos inimigos. Sabe de uma coisa? Talvez o diabo tenha feito você chorar por uma estação de tempo, mas eu quero declarar: esse ano de 2025 é o ano que nós vamos voltar com alegria, porque semeamos com lágrima, mas vamos voltar com alegria, colhendo os frutos daquilo que semeamos. Essa é a restituição. Você precisa declarar a palavra de Deus. Você precisa acreditar. Acredita, irmão, Deus tem muito mais. Ele é um pai. E o salmista continua e diz assim: então a nossa língua encheu-se de júbilo. Então entre as nações, pessoas vão olhar para você e vai falar: como é que pode? Eu não entendo como essa pessoa está sendo tão abençoada. As pessoas vão começar a ver a bênção de Deus na tua vida. E sabe de uma coisa que atrai, irmão? É quando alguém começa a ser abençoado. Quando a pessoa não é abençoada, ninguém fala nada, né? Ninguém taca pedra. Mas quando começa a dar fruto, irmão, quando o fruto é bonito, quando o negócio cresce, aí você começa a falar: tem alguma coisa errada. Fala assim: então, é um fluir que está dentro de mim. Existe algo, o que está errado, tem nada errado. Existe uma vida, porque a restituição vem pelo fluir dessa vida, desse rio. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas vão comentar e vão falar: como é que pode aquela igreja crescendo, 2 cultos agora, ficou doido? Como é que pode aquele irmão prosperando, aquele irmão avançando, aquele casamento não era para dar em nada, aquele filho que estava drogado, de repente voltou para... Como isso? A restituição de Deus, ela é sobrenatural. Ele diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Você para que pode declarar: eu já tenho visto, irmão, quantas grandezas, quantas coisas grandes o Senhor tem feito na minha vida. Tenho um coração grato. E a nossa sorte, aí ele fala assim, o versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando, enquanto semeias, voltarão trazendo seus feixes. Aleluia. Chora, mas chora na presença do Senhor. Não chora de ai de mim, coitadinho de mim. Chora na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque esse choro vai transformar numa grande colheita, irmão. Esse choro vai transformar numa grande colheita. Zacarias 4:6, a palavra diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor. Olha para a pessoa do lado, diga assim: essa é a palavra do Senhor.
Fala o nome da pessoa, se você não conhece, não pergunta o nome dela. Fala assim, essa palavra do Senhor, João, Maria, Joaquim. Aleluia. Agora você vai dizer qual que é a palavra do Senhor. Qual que é a palavra do Senhor? Não é por força, nem por poder, mas pelo meu, diz o Senhor. Diga, tudo que vai acontecer na minha vida não é pela minha força, não é pela minha habilidade, vai ser sobrenatural, é pelo poder do Espírito. Porque se fluir é um fluir de vida sobrenatural do Espírito Santo. Vai acontecer, está acontecendo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 7, 37, 39, quem crê em mim, como diz o quê? Do seu interior para fluirão, diga fluirão, diga como Negueb, de repente fluirão do seu interior rios de água viva. O próximo versículo diz assim, isso ele estava dizendo a respeito, diga assim, o fluir é do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Hoje você já tem um Espírito? Não, eu vou perguntar de novo, quem tem um Espírito aqui? Então tem um rio, tem um fluir dentro de você. Talvez você não saiba, eu vim aqui só para te lembrar que existe um rio de fluir de vida dentro de você. Só que você tem que aprender a liberar esse rio. Pois o Espírito até aquele momento, não é agora, porque agora já, né? Até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. A Bíblia é interessante. Jesus disse, quem tem sede vem a mim e beba. Você sabe que a tua busca ao Senhor determina a tua sede. Quem tem sede do Senhor, busca o Senhor. Se a tua sede não é muita, a tua busca não vai ser muita. Mas você precisa ter uma dieta balançada. Você precisa de água, porque ele fala quem tem sede vem. E você precisa também de pão. Agora eu vou te falar uma coisa. O pão, você pode viver até o alimento até alguns dias mais, né? Você pode jejuar 40 dias, tem gente que jejua, sem comida. Mas sem água, não tem como. Diga, sem o Espírito, nada você pode fazer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão no teu interior. Mas entenda uma coisa, tem gente que hoje, ele sabe muito. Ele tem a palavra de Deus dentro da cabeça intelectual dele, ele fala versículos, mas não existe vida. Não existe fluir de rio. Por quê? Porque a palavra de Deus ela só é revelada. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão do seu interior. E esses rios que fluirão do seu interior é o Espírito Santo de vida que está dentro de mim hoje. E o Espírito Santo é o que me revela hoje toda a verdade a respeito da palavra de Deus. O Espírito Santo que me convence. Se você está aqui hoje, você não foi convencido talvez por um amigo, por um tio. Não, quem te convenceu foi o Espírito Santo. Mas quem convidou você foi um amigo, foi um tio. Mas quem convenceu você foi o Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence. Nós somos instrumentos de Deus. Então quando nós bebemos, quem tem sede, quando nós bebemos, a Bíblia diz que existe um rio que flui agora dentro de mim. Então você bebe, mas no momento que você bebe, hoje você está bebendo uma água aqui. Essa água é uma água de vida, está transformando você. E quando você bebe essa água, a Bíblia diz que rios fluirão do meu interior. E isso tem a ver com o Espírito Santo, que hoje nós já temos. Você sabe que Jesus disse que a fé é que produz essa torrente do Negueb. Que isso? Esse fluir do Espírito. Quem crer em mim. Quando você crê, diga, quando eu creio, o rio é liberado. Mas quando eu falo também, eu criei, por isso falei. Você quer liberar o rio? Você está amargurado um dia? Senhor, graças eu te dou. Não dependo da circunstância que eu estou vivendo. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, sua fidelidade é para sempre, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo. O que é isso? De repente o rio começa a fluir. De repente você percebe que é o movimento das águas, né? No movimento das águas que as coisas começam a acontecer. Daqui a pouco o teu humor muda, daqui a pouco você estava deprimido, daqui a pouco mudou o ambiente. Por quê? Porque existe um rio aí, você não pode deixar ele parado. E quando você libera a palavra, o Espírito, que é o rio que está aí, ele começa a ter ação. E aquela ação começa a mudar os ambientes. E a Bíblia fala que aonde esse rio ia, das torrentes do Negueb mudava. E quando você libera esse rio que está dentro de você,
áreas da tua vida vão ser liberadas. Eu quero falar pra você, áreas da sua vida vão ser mudadas. Quando você abre a boca e declara a palavra, sabe o que acontece? Aquilo que não ia dar certo vai dar, sabe por quê? Porque tem um rio de vida fluindo, e aonde era para ter morte, eu vejo o profeta no meio do vale de ossos seco, e ele olha e fala assim: meu Deus, está sequíssimo, não tem que ter uma bagunça. E Deus fala: você crê que pode ter vida? Ele fala: Senhor, tu sabe. E ele diz: então libera o rio. Então libera o rio, libera o rio. Então profetiza. E no momento que ele profetizava, que ele abriu a boca, a Bíblia diz que houve um barulho. O Espírito Santo também é um barulho, ele vem num momento de vento, e esse barulho começou a juntar osso nos seus ossos. Meu Deus, aonde era seco começou a tornar vida, porque carne começou a crescer, tendões, meu Deus do céu, e levantou um grande exército. Por quê? Porque liberou vida. Eu olho para um exército aqui que estava morto. Nós estávamos mortos em transgressões, mortos no pecado, mas hoje nós temos vida, porque Cristo nos deu vida. A palavra de Deus nos dá vida. A palavra de Deus, que é o Espírito da profecia, nos dá vida. Aleluia. Torrentes do Negueb. Essas águas são de vida. Você sabe que você tem o maior poder habitando dentro de você. Eu não estou falando com qualquer pessoa, não. Tem que crer. Se creres em mim, como diz, não é como as pessoas falam, não é como a notícia lá fora fala. Se crer em mim, como diz a minha palavra, então eu sou fiel, com o Senhor falando, para cumprir a minha palavra. Você só tem que crer. O fazer do Senhor. Eu não forço nada. Eu apenas falo: Senhor, não deixa eu entrar numa incredulidade. Eu só quero falar e crer, falar e crer, falar e crer. E quando eu falo e creio, as coisas vão acontecendo. Eu já tentei, para de tentar, começa a crer e falar, você vai ver. Porque você que não muda, é o Espírito Santo que muda, é o fluir do rio que muda. Aleluia. E o poder maior está dentro de você. O apóstolo Paulo vai falar sobre o poder da ressurreição. Esse poder está dentro de você. O poder da ressurreição é aquele que está em Cristo Jesus, que ressuscitou ele dos mortos. Mas Cristo ressuscitou diante dos mortos pelo poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo está dentro de você. É o poder que da morte traz vida. Eu quero falar para você: não existe área em 2025 da tua vida que não possa ter vida. Não existe áreas que possa ter sequidão. Se você abrir a sua boca e começar a declarar, vai fluir um rio, e de repente vai mudar a situação. Você tem que crer, como diz as Escrituras. Fluirão rio fluirão. Existe uma importância dessa restituição. Já falei sobre vários tipos de restituição, ou formas de restituição, mas essa é pelo fluir do Espírito. É muito importante você entender. Você que é crente, você precisa liberar essa vida que você porta. Você que nasceu de novo, você recebeu a vida de Deus. Essa vida é a vida sobrenatural. Você não pode viver simplesmente como uma pessoa quadrada. Tudo agora é espiritual. E eu vou te falar uma coisa: o que você vê foi feito do quê? Do natural? Ou você crê no Big Bang? E disse Deus: haja pá. É o Big Bang. Você acha, irmão, que essa cadeira está aqui porque de repente ela apareceu aqui? Ou tem alguém por detrás dessa cadeira aqui? Que fez essa cadeira, que modelou essa cadeira? Esse algodão que está aqui, que cobre esse estofado, você acha que isso veio de uma explosão? Não existe um arquiteto atrás disso aqui. Existe alguém muito grande atrás de tudo isso. Existe alguém tão poderoso. E alguém tão poderoso se desfez da tua glória, veio como um homem aqui na terra, morreu para colocar a vida dele dentro de mim, meu Deus do céu. E hoje nada é impossível aquele que crê, porque existe um rio dentro de mim. A pregação fica diferente, vocês viram, gente? Deus tem coisa nova, irmão. Se você vai participar de 2 cultos, você vai ver que é a mesma palavra, mas Deus não fala da mesma forma. Porque eu só tenho que deixar o rio fluir. Eu não posso impedir aqui o fluir do Espírito. Quando nós olhamos para o Éden, deixa eu me cuidar no tempo. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos que Éden é o lugar perfeito. Quando Deus cria o Éden, Deus cria um ambiente perfeito. Coloca o homem nesse ambiente. Nesse ambiente que Deus cria não faltava nada. Deus não criou o homem para trabalhar. Deus não criou o homem. Deus criou o homem, sim, para guardar o ambiente. É como a sua casa, você está na sua casa para guardar aquele lugar. Serpente, quando vai lá, o homem não guardou, ela entrou, fez sarruaça. Mas o homem não precisava plantar, a terra produzia. Aleluia. O homem não precisava plantar.
O homem precisava guardar aquilo, só cuidar daquilo que já tinha. Então o Éden é o lugar da provisão, o Éden é o lugar de delícias, o Éden é o lugar de prazer. O Éden, a presença de Deus está representada como a árvore da vida no meio do jardim. Mas nesse Éden também existia a árvore da vida, diga, a árvore da vida preserva a vida. Quando o homem comia da árvore da vida, ele vivia, porque era a preservação, é o alimento dele. Quando você come a palavra, também é alimento. Mas também no Éden, a Bíblia diz que havia um rio que corria também. E esse rio agora era o rio da preservação, é o rio que preservava tudo aquilo. Existia a árvore da vida, que era Cristo, mas o Espírito Santo, a representação daquela água. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Mas também aquele Espírito ali que representa o Espírito Santo era para preservação de tudo aquilo. Gênesis capítulo 2, versículo 9 a 10. Vamos lá, não fique pelas minhas palavras. Gênesis 2, 9 a 10. Nós estamos com um problema no telão? Não? Ah, não, ok. Não, Gênesis 2, 9. Esse é o 11. Depois nós vamos chegar no Pison. Ainda não é ele. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores, agradáveis a boas demais, alimentos bons. E também a árvore, estava lá, irmãos, a árvore da vida, que preservava a vida, no meio do jardim. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o Senhor disse, não coma dessa. Próximo versículo. E saía o quê? Um rio do Éden, para regar o que o rio fazia? Trazia que tudo permanecesse verdinho, regava. E dali se dividia, se partia em quantos? Espera aí, então existia um rio no Éden, e depois desse rio tinha mais 4 braços dessas águas, e cada um deles, eu vou falar nessa manhã para você, que é uma parte da restituição que Deus tem para a sua vida. Porque é pelo fluir do Espírito de vida. E esse rio representa o fluir de Deus na sua vida também. Então esses quatro braços que saíam desse rio, vai falar de 4 nomes. Esses 4 nomes têm um significado para mim e para você hoje. Como Deus vai fazer na sua vida pelo fluir do Espírito Santo. Amém? Então, como eu disse, toda a sobrevivência está de eu comer. O homem comia da árvore. Amém? A água preservava tudo, mas o homem se alimentava. Mas interessante que eu preciso, irmãos, da palavra de Deus. Diga da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas também eu tenho que ter uma dieta balançada. Eu preciso da palavra, mas eu preciso também ver o poder de Deus, ver a manifestação. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se manifesta no poder também. Ele não é o poder, ele é uma pessoa. Mas uma das manifestações do Espírito Santo é o poder. Quando eu digo saia, como o irmão Rogério pregou no Impacto, saia em nome pelo poder do Espírito Santo. Então, o nome da autoridade é Jesus, mas a ação do poder é do Espírito Santo. Então tudo na minha vida, não adianta eu também simplesmente ter só palavras, mas não ter uma ação de poder, liberar palavras e não crer. Quando eu creio, como diz as Escrituras, eu libero a palavra, mas o rio que está dentro de mim, ele vai agora, através do Espírito Santo, trazer vida naquela palavra. Isso é o fluir. Isso é vida. Eu tenho que aprender. Eu tenho que cuidar o que eu falo, porque tudo que eu falo determina o meu futuro. Aleluia. Tudo que eu falo me traça um destino, me traça um horizonte. Então eu não falo qualquer coisa, eu não amaldiçoo meus filhos, eu não amaldiçoo minha esposa. Eu libero o rio, porque quando eu libero o rio, eu libero o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está aqui para nos amaldiçoar, ele está aqui para preservar a vida que Deus tem. Oh, aleluia. Interessante que quando nós olhamos esse rio era para regar. Esse rio regava o jardim. Sem o fluir do rio, não havia frutificação. Na nossa vida, às vezes, estamos passando um momento seco. Sabe o que nós estamos precisando? Do fluir do rio, do Espírito Santo, de falar: Espírito Santo, eu estou tão no automático, eu estou fazendo tantas coisas no meu, botei ali no D. Não, botei no pilot, um piloto automático, né? Fiz o Tesla lá andar, me levando. Isso é o Espírito Santo. Não é o Elon Musk, não tá? Porque você não está dirigindo. Mas de repente você quer dirigir, fala: deixa eu fazer. O Senhor fala: vai para a direita, você fala: não, eu quero ir para a esquerda.
Não, deixa o Espírito Santo fluir com o rio. Por mais que pareçam os caminhos tortuosos, o Senhor vai aplanar os caminhos tortuosos. O Senhor vai, meu Deus, o Senhor vai trazer um rio aonde deserto. Para onde eu vou? Para as terras mais florescidas? Não, eu vou para onde o Senhor quiser. Eu vou para onde o Senhor me levar. Aonde o Senhor quiser me levar é lá. Mas lá é deserto. Não tem problema, eu tenho a fonte dentro de mim. Essa fonte, se eu abrir a minha boca, vai jorrar a vida. E aquilo que estava morto vai ter vida, florescer. O rio servia, esse rio que fluía do jardim servia para frutificação. Sem frutificação, diga, não há multiplicação. Sabe por que essa igreja está crescendo? Não é por causa de mim. É por causa que eu sempre falo, Senhor, não deixa eu impedir o teu fluir, o teu rio aqui. Porque não sou eu que edifico essa obra, é Cristo. Eu edificarei a minha igreja, Jesus fala. E as portas do inferno não vão prevalecer. Essa igreja vai crescer, vai avançar. Vamos plantar outras K8. Já começamos o segundo culto e coisas muito mais vão acontecer. Eu nos sonhos, o Thiago fez eu chorar nos sonhos. Eu escrevi uma loucura ali nos sonhos. Eu falei, não é para os encontristas não, essa palavra é para mim também. Eu peguei a canetona e escrevi uma coisa, mas eu não pedi para mim, eu pedi para a igreja. Mas eu pedi um negócio que eu falei, Deus, eu não sei como vai acontecer, só sei que vai acontecer. O problema de acontecer não é meu, eu sou doido para crer e o Senhor é poderoso para fazer. Fechou o negócio. Eu me jogo no teu colo e o Senhor faz. Mas eu não sei como vai acontecer, porque é impossível. Mas é o Deus das causas impossíveis que nós estamos aqui. É o Deus que faz. Eu não estou num tema, o Deus do possível. Não, o Deus do impossível. Se você trazer uma causa impossível para Deus, Ele pode fazer, irmão. Fica tranquilo. Ele é confiável. Você sabe que quando então a água, a frutificação, a multiplicação, há também expansão. Diga expansão. Por isso que estamos crescendo, a expansão do reino. O reino de Deus está crescendo, isso é o reino de Deus. Isso aqui não é uma placa de igreja, tem tempo de ter uma placa, temos uma identidade, somos a família que ama, temos uma visão, caminhamos em célula, né? E tudo isso faz parte da visão. Mas tem uma coisa, mas quem faz isso é o Espírito Santo. Agora entenda uma coisa, nós lançamos a semente e cremos. E quem age é o Espírito Santo. Agora, a Bíblia conta também a história de Isaac, que semeou numa terra seca. Você conhece a história? Quanto que ele colheu? 100 por 1. Imagina você semear 1 e colher 100. É bom, não é não? A aquisição do Senhor é 120. Mas essa já é boa. Eu prefiro a de Cristo, mas essa também é boa. Mas a Bíblia diz que ele semeou numa terra. Aí a fala pergunta, mas como? Diga assim, ele tinha os poços do pai Abraão. Não, eu vou repetir. Diga, ele tinha os poços do pai Abraão. Você acha que ele usou o quê? Pastor, não sei. Por que você acha que os filisteus, em vez de roubar toda a colheita deles, entulharam os poços? Porque onde não há água, sabe o que o inimigo quer? É entulhar o seu coração muitas das vezes de coisas que te impedem você de fluir do poder sobrenatural que Deus tem colocado dentro de você. Você sabe que muitas coisas da nossa vida são distrações, querido. Muitas coisas que nós nos alimentamos não são boas. É por isso que a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas muitas das vezes, na nossa vida, nós nos alimentamos de tantas coisas que não traz vida, e não entulhamos os nossos poços, e aí vivemos uma vida em sequidão, vivemos uma vida, mas não sei porque as coisas não acontecem, eu vou na igreja, saio da igreja, mas eu vou falar para você, o inimigo tem entulhado a semana toda você de coisas aí, e você não tem meditado na palavra, você não tem declarado a palavra, não tem fluído no rio. Como que você quer que as coisas acontecem? Não, querido. Eu falo para você, no reino de Deus, nós temos que nos posicionar como soldados, alguém que tem a palavra, alguém que libera a palavra, mas alguém que flui no rio, porque o rio traz restituição. Então quando eu falo, o Espírito Santo ele começa a agir. Eu quero que você comece nesse ano, irmão, a declarar todos os dias da sua vida, sabe de uma coisa? Quando você libera os rios, não só você é abençoado, mas todo mundo que está ao seu redor é abençoado, porque quando chega um crente desanimado, aí vem um crente que está fluindo aqui no rio, ele fala, ei meu querido, essa leve e momentânea tribulação vai passar, Deus tem peso de glória, Cristo vai se manifestar como Deus Rafá, Eloí, Shalom, é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que luta as suas guerras. Eu estou animado.
Porque tem um fluir de rio aqui. E esse fluir de rio está fluindo, irmão, aleluia. E eu não quero ser uma represa, não. Eu quero ser alguém que vai aqui fluir para você também ser abençoado nessa manhã. O meu objetivo aqui é que você beba dessa água e venha beber mais, e sempre beber, e você vai ver que essa água é boa. Diga, rio expande. A vontade de Deus é que você libere a vida de Deus que você porta, a vida do Espírito, Deus em você, o Deus residente. Ele não é um roommate igual nós foi ministrado, não lembro quem que ministrou, mas ele não é um, acho que foi o Rogério mesmo, ou Karine, né? Ele não é um roommate que você coloca ele num quartinho e diz, só tem acesso aqui, 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 aqui você não acessa. Deixa ele acessar todas as áreas, porque quando ele flui nas suas áreas, tudo aquilo que estava seco vai trazer vida. É a fonte, irmãos, é a fonte de vida, é o rio da vida, diga o rio da vida. Amém? A graça de Deus, ela flui através, diga, do Espírito. Diga, a minha restituição vem através do quê? Do Espírito. Porque senão você vai ter que trabalhar demais, você vai ter que suar demais, você vai ter que fazer muita coisa, e você até consegue fazer, mas vai ser uma canseira, fadiga, e eu não estou vivendo mais na canseira e fadiga, eu já estou no descanso da obra consumada. Ah, pastor, você não trabalha? Irmão, se você ver a minha rotina, você vai dizer loucura, mas estou renovado, vou viver todos os meus dias para servir o Senhor, para liberar os rios, aleluia! Salmos 84, 5-4 diz assim, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontra o quê? Para que, diga para a pessoa, caminhos aplanados. Diga, esses são caminhos altos, elevados. Quem anda no Espírito, ele anda num caminho elevado. Quem anda no Espírito não anda na ótica natural. Quem anda no Espírito, Deus eleva ele numa ótica como águia. Sabe uma coisa? Ele consegue enxergar mais do que problema. Ele consegue enxergar onde Deus vai levar. Que Deus está usando aquele problema para transformar ele pela ação do Espírito Santo, para levar ele a lugares muito mais elevados. Quando você anda, quando você confia no Senhor, quando você faz do Senhor a sua força, quando você coloca o seu coração no Senhor, e Ele diz, os meus caminhos são elevados. Deus vai elevar você nesse ano de 2025. Ei, Deus vai endireitar os caminhos tortos. Deus vai fazer a obra. Simplesmente deixa o fluir do Espírito de vida. E Ele diz assim, esses caminhos aplanados, o 6 diz assim, no qual passando pelo vale seco, diga assim, ainda que eu passe uma estação de sequidão, o que vai acontecer? Nesse lugar seco que Deus vai me levar, igual o vale de ossos secos, lá vai ter vida, porque eu tenho um rio. Isaac tinha o poço de Abraão, eu tenho a vida do filho aqui, meu Deus do céu. Então, no momento que tá trevas na sua vida, luz, escuridão, o que é isso, pastor? Dia difícil, enfermidade, luta, o que você vai fazer? Não, tem um rio, vamos fazer esse rio fluir. Quem crê em mim, quando diz as Escrituras, rio fluirão. Aquilo que está seco, eu vou dizer, aonde tem morte vai haver vida, aonde tem impossibilidade, o Senhor é o Deus do impossível, porque a minha força está no Senhor, a minha confiança está no Senhor, e o Senhor eleva os meus caminhos a caminhar, não pelo que eu estou vendo, mas pelo aquilo que eu creio, e o justo vive pela fé. E a Bíblia fala bem assim, que passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. Quem quer viver manancial de bênçãos? Diga o segredo, é fluir no Espírito. Diga, o segredo é liberar o rio, porque onde libera o rio, flui e libera. Você sabe que tinha 2 chuvas, e diz assim a linda, ó, as bênçãos o cobre a primeira. Que chuva é essa? Temporã. Havia 2 chuvas. A chuva temporã, quando chovia, era uma demonstração de como seria. Se chovesse pouquinho, mas se chovesse uma quantidade boa, é que a colheita ia ser maravilhosa. Depois tem a seródia.
É onde vem a colheita, é onde vem aquela chuva. A chuva temporã que Deus está mandando. Deus está falando assim, ó, eu vou fazer chover sobre a sua vida só para você ver aonde eu vou te levar. Eu vou começar a chover aqui agora, mas esse não é o teu fim. A música que nós cantamos assim, esse ainda não é o teu fim. Eu não acabei ainda a obra, porque o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e vai revelar através do fluir do Espírito Santo de Deus. Essa chuva está vindo. Essa chuva está vindo, eu sinto o cheiro. Eu sinto... eu ouço o barulho de chuva. Vai ter uma grande chuva. Essa chuva é o Espírito Santo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz que quem se une ao Senhor se torna um só Espírito. O Espírito Santo está dentro de você. Tudo que você precisa não está fora. Você precisa aprender a olhar para dentro da vida que você porta. Que não é olhar para você não, tá? Porque olhar para você dá condenação. Pera aí. Olhar para mim dá condenação. O que é isso, pastor? Nossa, falhei hoje, fiz... condenação, irmão, pelo amor. Mas não vivo mais eu. Eu esqueço que quando eu faço alguma coisa, eu estou vivendo. Aí quando eu falo, peixe, meu Deus, esse eu que guerreia todo dia comigo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho a fonte do Espírito em mim. E quando eu tenho essa fonte do Espírito, eu libero. Diga, o Espírito Santo se uniu a mim. O rio também é um rio de fogo, irmão. Ixi, agora de água e fogo? Sim, vamos lá. Daniel viu esse rio. Daniel capítulo 7, versículo 9. Ele vai dizer que existia um rio também, mas esse rio agora não é um rio que parecia o rio do Éden, só um rio normal. Agora esse rio é um rio de fogo. Daniel teve essa revelação. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias, que é o Senhor, se assentou. Suas vestes eram... Pensa em alguém assentado no trono, com vestes brancas. Eu imagino, mas quando eu olho para isso, eu tento imaginar. Eu falo, pera, um trono, sentado um homem, anciões de dias, vestes brancas, cabelos como? Brancos como a lã, neve pura. E o seu trono era como o quê? Peraí, ele sentava em cima do fogo, irmão. O trono dele era de fogo. E tinha roda. E a roda era o quê? E saía o quê do trono? Um rio de quê? Então só tem fogo ali? Peraí. Quer dizer que o trono era de fogo, as rodas eram de fogo, o rio é de fogo e tem água? Meu Deus, como que tem água e fogo? É que quando você entende Pai, Filho e Espírito Santo, as coisas vão começar a fazer sentido para nós. O rio é de fogo. Você sabe por quê? Porque o rio é que levava a chama. Quando você ouve a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus vai tocando no seu coração e vai incendiando o teu coração. E de repente essas águas aqui que você está ouvindo dessa palavra, Pedro certa vez falou, Senhor, você não vai lavar os meus pés. Jesus fala assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus fala então, Pedro fala, me dá um banho todo então. Você fala assim, não, você já está limpo pela minha palavra, que a minha palavra tem limpado você. Você tem bebido de uma água, você já está limpo. O que acontece? A palavra de Deus, ela vem vindo, e quando a palavra de Deus, ela carrega um fogo, e esse fogo, diga, é purificador. Diga, o fogo é purificador. O que tem a ver com isso? É a minha transformação. Quem me transforma não sou eu, quem me muda não sou eu. Quando eu libero o rio que está dentro de mim, o Espírito Santo, com o fluir de água, com chamas, vem liberando a transformação minha. Meu Deus do céu. Diga, o rio é de água viva. Diga, o fogo elimina impureza. Tudo que é obra da carne queima. O fogo do Espírito está aqui, sabe o quê? Para me transformar. Para que eu possa ter uma imagem diferente. Que imagem eu vou ter? A imagem de olhos de fogo. A vez que Jesus, seus olhos são como tocha de fogo. Quando eu entendo que esse fogo é purificação, purifica as obras da carne. Por isso que eu falei, não sou eu que faço essa igreja crescer. Essa obra do Espírito, é o fogo do Espírito. Esse fogo também, ele me dá fé. Diga fé. Purifica a minha fé. E a fé sendo provada onde? No fogo. A perseverança. Continuar crendo. Olhando para o autor e consumador da fé, vai o que? Gerando também experiências, mas é um fogo muitas das vezes. Interessante que esse fogo também, ela traz transformação da minha alma, mas esse fogo também, ele se manifestou no dia de Pentecoste como línguas de... diga, línguas de fogo.
estavam todos reunidos com medo, temorosos. E de repente veio do alto como um som como de um vento, e foram repartida a língua como? O que aconteceu com esse povo que estava ali? Saiu para fora. O que eles falaram para fora? Liberar o rio. Pedro levantou, como todo mundo falando língua estranha. E quando você fala língua estranha, você libera o rio, irmão. Quando você dá aleluia, glória a Deus, canta, louva, você está liberando o rio. Mas quando você está falando língua estranha, tua mente não entende, mas o céu entende. O diabo não entende, mas Deus entende. Sabe o que acontece? Você começa a liberar. E naquele momento eles estão recebendo esse fogo. Esse fogo aqui que é do trono de Deus está vindo para a terra e entrando dentro do homem. E esse fogo, quando entrou, eles foram batizados como língua de fogo. E de repente sai todo mundo para fora. Fazer o quê? Estava todo mundo ali fechado. E de repente fala tão bêbado, falando uma língua estranha. Pedro fala assim: peraí, bêbado não. A ousadia veio. E Pedro começou a pregar de homens intimidados. O Espírito Santo entrou dentro deles e deu ousadia para eles pregar o Evangelho e receberem esse poder por ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Poder! Nós precisamos desse poder, irmão. Aleluia! Quando falarmos, os nossos olhos estão como fogo. Você fala, você tem que experimentar o que eu estou experimentando. E a pessoa, quando olha o fogo nos seus olhos, fala: me leva para lá, porque o fogo atrai. Moisés foi atraído por um fogo num buche que não queimava, irmão. E de repente uma voz fala: Deus se manifestando como fogo. Diga: Deus é fogo. Diga: Deus é fogo. Ele se manifesta como língua de fogo. Diga: de fogo. Os seus ministros são o quê? Labaredas de fogo. O seu trono é de fogo, irmão. A plenitude de Deus é os 7 candelabros que estão diante do trono de Deus e estão queimando de fogo. Isso é a plenitude de Deus. Aleluia. Eu vou terminar essa mensagem, mas eu tenho 4 rios para falar para você. Eu vou acabar aqui, tentar acabar 12:30, irmão, porque nós começamos 10:30, então você me dá meia hora agora. O culto não acaba mais 10. Ou meio-dia. E 10, o culto vai acabar. Se Deus quiser e nos ajudar, se o rio fluir aqui, não sei como é que vai ficar. Mas eu vou me comportar aqui. Mas o rio está fluindo. Porque agora, essa tocha que está dentro de você vai começar a fluir. A Bíblia fala 4 rios. O primeiro rio que saía do Éden, ele se dividia em 4. E esse rio que se divide em 4, ele demonstra a atuação do Espírito Santo no nosso interior. Diga: a atuação do Espírito Santo no nosso interior. É o que ele vai fazer com você e através de você. O primeiro rio está em Gênesis 2:11, se chama Pison. E esse rio que se chama Pison, é interessante que a Bíblia diz assim: o primeiro chamava-se o quê? Pison. E é o que rodeava a terra de Havilá, onde havia o quê? Quem gosta de ouro aqui? Ouro é coisa boa, irmão. Eu gosto de ouro. Não tenho. Tenho sim aqui, ó. Anel de ouro, aliança de ouro. Vai ter uma essência de ouro aqui dentro. Aleluia. Sou vaso de barro, mas tem uma essência poderosa aqui que você não está, que é mais do que o ouro da terra. Porque o ouro do céu eu vou caminhar sobre ele. As ruas são de ouro. Ele está falando de você também daqui a pouco. Porque as colunas, elas são de metal, elas são de pedras preciosas. E essas colunas são os crentes também. Você tem que ver a Nova Jerusalém. O Éden começa com um rio, mas Deus não vai morar num rio. Deus vai morar numa casa. Deus vai morar num edifício. E esse edifício ele tem que ser edificado. É por isso que você está aqui. Eu e você estamos aqui para edificar a casa de Deus. É muito mistério, não tem como falar, porque a casa de Deus é eu e você, e nós estamos sendo edificados mutuamente para Deus vir habitar. E aquilo que era um diamante bruto, feio, sem brilho, o Espírito Santo começa a polir aquilo ali. Meu Deus, vai dar boa, querido. Sabe o que vai dar? Você vai dar um bom crente, aleluia. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar na minha e na tua vida. Eu creio nisso, não sou eu que mudo. Aleluia. Diga: ouro. E o ouro dessa terra é o quê? É bom. Também se encontrava ali o bélio, a pedra de ônix. Meu Deus, pensa comigo, um rio. E de repente quando você está caminhando no rio, o que você acha? Ouro. O fluir do rio revela a natureza. Que isso? Caminhando e de repente ouro. Ouro aqui, pedras preciosas ali. E continua. E o que significa Pison? Aumento e ser esparramado. Diga o que Deus vai fazer. Diga com o profeta agora, declara essa palavra. O que Deus vai fazer na sua vida. Diga: Deus vai aumentar
E vai vir uma proporção grande, vai esparramar. Porque esse ouro não pode ser mudado. Esse ouro é o que nós temos, carregando ele em vaso de barro. Isso é quem nós carregamos, é Deus. O ouro é o único metal que não pode ser alterado. Todos os outros você pode alterar, mas o ouro, ele fala o quê? Ele fala da glória de Deus, é o nível da glória de Deus. A glória de Deus sempre é maior e maior, porque é em revelação que nós vamos crescendo de glória em glória. Se eu quero falar para você, 2025, a restituição de Deus vai ser maior do que você imagina. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é uma proporção maior. Você sabe que o despojo é maior do que a guerra. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida vai ser muito mais do que você pensa. Mas o rio tem que fluir. Diga, o rio tem que fluir. O rio tem que fluir. Então a primeira coisa que esse rio faz, esse rio ele traz um aumento. Aonde ele passa, ele vai se expandir. Aonde você for, querido, no seu trabalho, o seu trabalho vai crescer. Vai prosperar, vai aumentar. Por quê? Porque você vai chegar como ministro que tem um rio e vai falar assim: aonde eu colocar minhas mãos, a tua palavra diz que eu abençoarei, e aonde eu tocar, ponto, está abençoado. E você vai chegar onde você chega, coloca as mãos nos filhos: meu filho, você é abençoado, você é homem de Deus, você é profeta para essa geração, você é ensinado, você tem um coração ensinado pelo Senhor. O que é isso, querido? Aonde você chegar, vai expandir, vai crescer, vai gerar fruto. Eu estou animado. E é o segundo culto que eu estou pregando. E sabe onde esse rio vai? Nos lugares que são inexploráveis. Deus vai te levar em lugares que ninguém chegou ainda. Isso é por fé. Eu libero a palavra, quem faz é Deus. Através da fé. Você vai chegar em lugares assim inexploráveis, porque o rio de Deus vai te levar. Eu cheguei em Bangladesh e falei: meu Deus, eu nunca imaginei um dia eu estar aqui. Mas sabe uma coisa? Eu entrei no rio e o rio me levou para Bangladesh. Jesus, quando o rio entrou dentro dele, quando o fogo entrou dentro dele pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto para ser tentado. Deus me levou para Bangladesh. Mas agora eu não sei que ele vai me levar para as outras nações também, porque existe um rio fluindo, querido. Esse rio flui, esse rio é que leva a nós. Aleluia! E esse rio é um rio de ouro, de ouro, de ouro. 2 Coríntios 4, 6 e 7. Nós estamos quase finalizando, vai ser rápido aqui. Porque Deus que disse. Quem disse? Deus é verdadeiro? Porque Deus que disse: das trevas. Quem estava em trevas? Diga, todos nós. Sem valor nenhum. Das trevas resplandecerá? Ele mesmo resplandeceu no nosso coração. Você sabe onde você tem que ter revelação? Diga, a revelação é no coração. Você tem que ver Cristo pelo coração. O teu coração tem que enxergar. Por isso que Paulo vai orar que os olhos do coração sejam iluminados. Porque o teu coração tem olho. O teu coração enxerga. E o teu coração tem que ver. Quem que teu coração tem que ver? É Cristo. Porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Eu não sei se você entende esses negócios. Você gosta do mistério. Aonde você coloca o teu coração, está o teu tesouro. Quanto mais você olha com os seus corações Cristo. Olha o que vai dizendo. Resplandeceu no vosso coração para iluminação do conhecimento na face. Quem eu vou ver? Quando o rio flui, o que eu começo a ver? Eu já não me importo mais para a bênção. Estava aqui no... Irmãos, eu podia pedir qualquer coisa no sonho aqui. Falei: Senhor, não me veio nada pessoal. Eu vou pedir para o Senhor. Eu vou pedir aqui para a obra. Eu não quero, Pai. Eu sei que o resto é consequência. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas? Quando você está no rio, irmão, você só pede para... Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita. A sua vontade é melhor. Eu vou pedir aqui, vai estar erro, mas amém. E ele diz assim: resplandeceu nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face. Próximo versículo, vamos lá. Temos, porém. Aonde? Quem tem tesouro aqui? Você é rico e não sabe, irmão. Não, você não é quem você acha que é. Não, você tem que entender. Então, não, você não é um imigrante. Sabe? Não, você não é um indocumentado. Não, você não é alguém. Não, você não é. Você é alguém que tem um rio dentro de você de vida. Você é alguém que pode abrir e falar: Senhor, eu vim para essa terra, o Senhor me trouxe. Green Card vai chegar. Vai, Senhor. Problema, barreira, ninguém me tira daqui. O Senhor me trouxe para cá. Eu estou no rio eu vou ficar. E o Senhor é que vai me conduzir. E aonde eu for, eu vou abençoar. Se eu sou José, eu vou governar no momento da crise. Quando o rio flui, meu querido, não tem escassez. É as torrentes do Negueb trazendo uma vegetação florida no deserto. Aleluia.
E ele diz assim: temos também esse tesouro em vaso de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não nossa. Diga assim: eu posso ser de barro, mas dentro de mim tem ouro, tem fogo, tem rio. Tem. Eu fico muito feliz, irmão. Eu fico muito alegre. Não só feliz e alegre porque eu tenho revelação. E quando eu me encontro com uma labareda de fogo como esse aqui, zóio azulzinho, e a gente começa a falar, de repente o fogo começa a pegar de um lado do outro, porque brasa fica espalhada, irmão, sabe uma coisa? Ela não pega fogo, mas quando junta duas brasas aqui, sabe o que acontece? E aí junta uma que não está mais ou menos, uma que está querendo se esfriar, a gente junta junto, e aí com uma outra pega na outra, e o negócio começa a parecer um fogaréu, porque existe um rio fluindo dentro do nosso interior, e vai tocando e abençoando uns aos outros. Tudo que Deus vai te dar é para abençoar vidas. Tudo que Deus tem me dado é para abençoar minha casa. Hoje ela é pequena, mas um dia ela foi grande para mim. Eu falei: meu Deus, eu não acredito que eu já tenho uma casa dessa. Não devo um centavo nessa casa, para a glória e honra do Senhor. Mas já perdi tudo também. Mas quando o rio vem, restituição. Sabe o que a palavra de Deus diz? E eu creio nessa palavra: não emprestarás, mas dará emprestado. Eu viverei isso na minha vida. Não vou precisar de banco, eu vou ser o banco. Aleluia. Porque o banco é o banco do céu, está dentro de mim. E quando eu der a palavra tem vida. Aleluia. Glória a Deus. É o rio. E eu só falei de um ainda. Ele expande, ele cresce. Aleluia. Eu quero que você coloque de pé. Vamos lá, querido. Olha para essa pedra preciosa do seu lado. Olha para esse crente. Diga: você é pedra viva, meu querido. Você é pedra viva que está sendo edificado para a casa de Deus. Pedra viva. Aleluia. Vou contar uma coisa que eu não contei de manhã. Vou te dar um bônus para vocês. Ei, vou contar um bônus para vocês. Eu não contei de manhã. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, de 12 a 13. Olha o que diz: que existe uma edificação. Contudo, se alguém edificar pelo fundamento, ouro, diga ouro, esse é pelo Espírito. Prata é pela redenção de Cristo. Ele foi vendido como 30 moedas de prata. Hoje não existe mais. Em Apocalipse 21 já não existe mais prata. 21 existe porque é a nossa redenção, mas 21 não existe mais. Existe uma cidade agora, e essa cidade também, ela é de ouro, ela é de jaspe. É a igreja. É a igreja. É que você tem um valor que você não sabe, só que está escondido dentro de você. A madeira, feno, não vai permanecer quando o ouro passar, quando o fogo passar. O fogo, quando passa, ele destrói tudo aquilo que é madeira. Isso é obra do homem. Tudo que é obra humana para tentar fazer as coisas de Deus acontecer vai queimar, porque um dia nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor, e os olhos dele são como tocha de fogo, e ele vai olhar para dentro de nós, e se tiver fogo, ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Diga prata. Diga ouro, prata, pedras preciosas. Diga: isso permanece. Natureza de Deus. Deus dentro de mim me transformando. Mas diga madeira, feno e palha. Diga: isso queima. Isso é obra de um homem. Isso é o que eu posso fazer. Essa obra não é obra de homem, é obra de Deus. E a Bíblia diz assim: seja qual for a obra, o próprio fogo provará. O fogo prova a obra. Quem é que prova a obra? É o Espírito Santo. Eu quero falar para você que existe um rio de fogo que flui dentro de você, querido. O segundo rio para nós, e já partir para o final aqui, enquanto o pessoal está preparado aqui para liberar o rio aqui também. O outro rio é o rio Gion. Diga Gion. Gênesis 2:13 diz assim: o segundo rio chama-se Gion, que é o que circunda a terra de Cush. Significado de Gion: correntes fortes. Espera aí, como que Deus vai fazer? Um rio que se expande, que se abre, com as torrentes do Negueb, umas correntes fortes. O Espírito Santo de Deus, ele tem poder, irmão. A ação dele é poderosa.
Esse segundo rio representa a forma da ação que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Esse rio do Espírito, ele vem, ele flui, mas o segundo rio é uma correnteza forte, é algo que vai sendo como uma correnteza que vai abrindo os caminhos e vai aplanando tudo e vai tudo acontecendo. Por isso que eles falam: Senhor, restaura-nos, Senhor, a sorte, como a torrente do Negueb que vem. Como que vem a torrente do Negueb? Ela vem dessa forma, como correntes fortes. E o próximo rio é o terceiro, é o rio Tig, que o significado dele é Idekel. Idekel, essa palavra no hebraico significa rápido. Diga: ele se expande, ele é forte e é rápido. Diga: o que Deus vai fazer na minha vida, eu não sei na sua, diga, mas a minha vai ser rápido. A ação de Deus vai ser rápida nesse ano de 2025. O que Deus vai fazer na minha vida vai ser muito rápido. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser... Porque o ouro está queimando dentro de você, porque o fogo de Deus está dentro de você, porque o rio de Deus está dentro de você. Mas o que Deus vai fazer vai ser rápido. Esse é o terceiro rio. Por quê? Porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E esse Cristo que vive em mim agora é o fluir do Espírito, viver uma vida no Espírito. E o último rio para nós adorarmos o Senhor aqui, o quarto rio, é o rio Eufrates. O que o rio Eufrates significa? Ezequiel viu esse rio. Ezequiel capítulo 47, 9-9. Esse rio, ele aumentava. Interessante que quando você lê Ezequiel, a Bíblia diz que esse rio, ele aumentava em poder. E no momento que ele aumentava em poder, ele se aproximava dos lugares mais tenebrosos, onde não havia vida, e começava a ter vida. Sabe o que Deus vai fazer? Nesse ano de 2024, esse rio que está dentro de você, que vai entrando, que vai transformando o lugar seco das áreas da sua vida, se tornando vida agora. Aquele que chegou aqui depressivo, ansioso, aquele que chegou com o casamento quebrado, aquele que chegou aqui sem família, ele vai ser um pai de família. Aquele que chegou aqui com tantos problemas, sabe o que vai acontecer? O rio vai fluir, e de repente esse rio fluindo, ele vai avançando, mas ele avança rápido, e ele avança forte, mas ele também é frutífero, ele vai gerar. Eu não sei se vocês ficam animados com essas coisas, mas eu quero falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que Deus vai fazer nesse ano de 2025 é muito mais. Se aqui já tem filhos aqui, imagine daqui a pouco, porque Deus vai salvar muita gente. Deus vai libertar muita gente, porque existe um fluir de vida que está dentro de você. Existe rios de vida, irmão. Você precisa abençoar pessoas. Você precisa abrir a boca onde você for e declarar a vida de Deus. Pessoas estão mortas lá fora, mas o rio que está dentro de você, ele tem poder. Poder para quê? Para tomar regiões, tomar territórios. Mas ele vem também correndo esse fluir do rio, e ele vem com força, e ele vem rápido, e ele começa a frutificar. Bem-vindo ao ano da restituição. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios fluirão no teu interior. Vamos adorar o Senhor. Vamos deixar esse rio fluir aqui agora. Eu vou orar por você. Oh, flui o rio. Se você falar em língua estranha, fale. E como que flui o rio, pastor? Falando, cantando, orando em línguas. Libere palavras agora, que o rio vai fluir. Enquanto o rio flui, Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando. Oh, rababaxere, galabaxere. Yes. Oh, rababaxere, galabaxere. Em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ele é a fonte de águas vivas. Quero
nessa manhã fazer um convite aqui. Eu vou orar por duas coisas aqui. Primeira oração é: se você tem sede, venha à fonte e beba. Você que quer experimentar mais de Deus, eu te convido aqui agora a vir aqui à frente. Você que tem áreas da sua vida que parece estagnada, eu quero dizer para você, existe um rio fluindo aqui. Mas esse rio que flui dentro de mim, ele está dentro de você. E você vai aprender a liberar. O Espírito Santo vai fazer você destro. O que é destro? Preciso para liberar. Ele vai te conduzir em toda a verdade. Ele diz que Ele nos ensina em toda a verdade. Você vai crer nessa palavra e debaixo dessa unção que nós estamos aqui nessa manhã. Eu quero convidar você, se você ainda nunca entregou sua vida para Jesus, eu quero te convidar você primeiro. Mas se você também tem sede de vir à frente para mais do Senhor, eu quero declarar que você vem à frente, que eu quero orar. Existe alguma pessoa que ainda nunca entregou sua vida para Jesus ainda? Eu queria que você levantasse suas mãos aqui. Você nunca confessou Jesus e você queria confessar hoje. Está meio escuro, eu não estou vendo, mas tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Se você é a primeira vez que veio, Deus quer colocar esse rio dentro de você. Esse rio é o Espírito Santo de Deus que flui, para fluir com vida. Aleluia. Se você nunca aceitou Jesus, eu quero dizer que Ele te aceita do jeito que você está. Porque não foi você que acha Ele, é Ele que te encontrou. Aleluia. Nós que estávamos perdidos, Ele nos alcançou. Amém. Se você está pela internet nos ouvindo, também essa palavra é para você. Amém. Você pode ser salvo. E não só ser salvo, mas ter a maior riqueza dentro de você, que é o próprio Deus residindo e fluindo da vida dele dentro de você. E todas as áreas da sua vida que estão secas, quebradas, Deus vai aplanar todos os caminhos, vai restaurar tudo. Eu quero orar por você agora, a igreja aqui. Você quer ter experiências com o Senhor? Você quer beber mais desse rio? Você quer se entregar nesse ano de 2025, falar: Senhor, eu não quero viver mais essa vida, eu quero me entregar por completo, eu quero deixar o rio do Espírito Santo fluir. Eu quero orar com você aqui nessa manhã. E se você tem áreas da sua vida que parece que está estagnadas, venha também. Por quê, pastor? Porque existe um fluir de vida aqui. Deus tem muito mais, Deus tem para liberar, irmãos, Deus tem para liberar. O depósito de Deus é maravilhoso, o depósito de Deus é maravilhoso. Venha beber dessas águas, venha desfrutar desse rio. Tudo que nós fazemos é pela fé. Eu não posso convencer você por palavras de persuasão humana, porque a nossa vida é viver pelo Espírito. E o Espírito Santo é o que vai gerar essa vida em você. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, és o dom de Deus, o Messias, é o único que pode trazer vida. O Espírito Santo, meu Salvador, Tu és, por quem eu sinto a presença dele alma esperou. Eu sinto o fluir dele aqui. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu Ele é, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio fluindo aqui. Existe um rio fluindo aqui. Eu sinto esse rio fluir. E aonde esse rio flui, ele transforma. Eu vejo pessoas transformadas. Eu vejo pessoas refletindo Cristo. Eu vejo a beleza do ouro resplandecendo na sua face. Nós não somos como Moisés, que colocamos o véu.
mas nós somos aqueles que de faces descobertas revelamos a glória de Cristo. Eu declaro esse ano é um ano de grande transformação na sua vida espiritual. Eu declaro esse um grande crescimento na sua vida espiritual, porque o que Deus vai fazer vai ser primeiro em você. O que Deus vai fazer em você, para fazer através de você. Eu declaro que o crescimento de Deus na sua vida vai ser muito rápido. O crescimento que Deus tem para você vai ser rápido. Eu estou profetizando aqui. Essa vida de Deus que está sendo gerada dentro de você vai se tomar uma proporção a qual não vai ter como controlar a mudança na tua vida. Pessoas olharão para você e dirão: não é a mesma pessoa, não é o mesmo falar, não é o mesmo pensar, não é o mesmo agir, porque essa pessoa não vive mais, é Cristo que vive nela. Eu quero declarar aqui que nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Pessoas não vão nos reconhecer nos lugares que Deus nos colocará. Pessoas que chegarem pouco tempo aqui, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ver esse rio fluir de uma forma sobrenatural. Esse rio vai tomar uma proporção, vai crescer, e nesse rio vem com força. Esse rio também vem com muita expansão, mas ele vem com frutificação. O que você não alcançou durante anos da sua vida, eu quero profetizar, esse é o ano da restituição. O que você lutou a vida toda e não alcançou, e se parou, e está frustrado, eu quero te falar, Deus vai fazer. Eu sinto a unção de Deus, eu sinto o poder de Deus. Eu sinto a unção de Deus, eu sinto o poder de Deus. Eu quero falar, Deus vai transformar vidas aqui rápido. Deus vai fazer coisas sobrenaturais, mas Deus também vai fazer que essas vidas comecem a liberar essa preciosidade desse rio. Ao abrir a tua boca, vai acontecer o sobrenatural. O Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. Deus, o Senhor é que vela pela sua palavra, Pai. Eu sou apenas um mensageiro dessa casa. O Senhor é que edifica essa obra. E essa igreja é prevalecente. Essa igreja não para. Essa igreja avança na transformação da glória de Cristo. E Pai querido, todo aquilo que foi dado ao ímpio será transferido à igreja. Existe uma transferência de riqueza, eu quero profetizar ela aqui agora. Eu sinto na unção de Deus de profetizar. O que foi alcançado muitas das vezes injustamente pelo ímpio, não injustamente, mas o ímpio possui essa riqueza. Deus vai transferir a riqueza para o povo dele. Isso está na palavra de Deus. É um tempo de transferência. A igreja não só crescerá na vida de Deus, a igreja não só crescerá na expressão de Cristo, na vida de Cristo, que é o melhor que tudo, mas também será uma igreja poderosa. Será uma igreja cheia de abundância, de provisão. Não vai haver escassez nessa casa. Eu declaro em nome de Jesus. Não vai haver escassez nessa casa. Não vai haver desempregado nessa casa. Não vai haver desempregado nessa casa. Não vai haver escassez nessa casa, porque essa casa é a casa de provisão. Isso aqui é a habitação de Deus. Isso é a habitação de Deus. Mente, agora eu declaro, receba a mente de Cristo. Uma mente de governo, uma mente para governar. Pare de falar o problema, declare sobre o problema. Pare de falar do problema, para de olhar para o problema. Libera o rio que está dentro de você. Libera o rio que está dentro de você. Eu declaro para todos vocês que estão aqui na frente hoje, Deus toma você de autoridade para fluir nesse rio de autoridade. Eu declaro para vocês que estão aqui na frente um rio de autoridade, um rio de libertação, um rio de cura, um rio sobrenatural. Eu declaro essa unção sobre a vida de vocês, um rio de transformação, de glória, da revelação de Cristo. Eu declaro mente de Cristo, eu declaro poder sobrenatural da autoridade do Senhor. Yalabaxere galalabachorobo yalabaxere galalabandere galabaxe. Xeremandarabasorobo yalabandere galabaxe. Xerebalabasorobo yalabandere galabaxere galabaxere galabaxe. Urabandere balabacere galalabaxere galabaxere galabaxe. Xeregalabasorobo yalabaxere galabaxere. Declaro sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida.
É um novo tempo de Deus. Deus faz coisas novas. Deus é um Deus de novidade. Não consideres as coisas antigas, mas eis que eu faço coisas novas. Deus vai surpreender nas coisas novas. Existe um vinho novo que está sendo liberado. Não é o mesmo vinho, é um vinho novo. Mas já experimentei, mas tem mais ainda. Tem muito mais. É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Inesgotável, inesgotável. Recebe, beba desse rio. Bebe desse vinho novo. Esse rio é o rio do Espírito. Eu declaro um novo tempo, Pai. Eu declaro essa nova estação estabelecida. É o ano da restituição, Pai. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aqueles que com lágrimas regaram, trarão os seus frutos, felizes, colhendo, celebrando, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, como as torrentes dos Negev. A nossa sorte foi restaurada. O rio de Deus está aqui. Oh meu Deus, eu sinto a autoridade de Deus aqui, irmãos. O rio de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. Pai. Meu Deus. Se você quiser vir para um culto mais rápido, das 9, irmão. Se você está incomodado com o culto hoje, eu sei que tem outro culto para você às 9. Mas esse culto aqui eu não sei como vai acabar, porque eu não sei, porque quando o rio flui, eu não sei o que acontece, é Ele que guia. Quando existe um fluir do rio aqui, é Ele que governa essa casa. Eu tenho tanto para profetizar aqui. Se prepare, querido, se prepare. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deus quebra toda a sentença de morte que era contra a sua casa. Eu declaro sobre a sua casa, não tem mais sentença de morte. Esse rio vai reverter a sorte sua hoje. Esse rio gera vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai restituir lares, famílias. Deus vai restituir negócios. Eu declaro esse rio, as torrentes virão como Negev, fortes, com violência do Espírito. Eu declaro que esse fogo vai eliminar toda a morte e vai trazer vida. Deus salvará a sua casa, sua família, seus entes queridos. Deus usará de maior glória e de maior colheita. Sua história não termina aqui. Ele não acabou ainda. E Ele é fiel para continuar a obra na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus possa te abençoar a cada dia. Esse momento